A viagem do presidente Jair Bolsonaro ao lado do general Eduardo Pazuello, que acompanhou o presidente na visita a Manaus hoje para a inauguração da segunda etapa do Centro de Convenções do Amazonas. O evento também contou com a presença do governador Wilson Lima e foi marcado por elogios ao ex-ministro da Saúde. Bolsonaro recebeu hoje o título de cidadão amazonense. O presidente declarou que o governo federal conseguiu minimizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus durante a gestão do ex-ministro. Ontem causou polêmica uma entrevista do ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro, o publicitário Fábio Van Garten, à revista Veja. Ele acusou a equipe comandada pelo ex-ministro Eduardo Pazuello de incompetência e ineficiência na aquisição de vacinas contra o coronavírus. Van Garten poupou qualquer atribuição de culpa ao ex-chefe, o presidente Jair Bolsonaro. Para ele, a preocupação do executivo sempre foi direcionada a todas as faces da crise, em especial naquela que se refere aos mais pobres. Aspas aqui, hein? O presidente Bolsonaro está totalmente eximido de qualquer responsabilidade sobre isso. Se as coisas não aconteceram, não foi por culpa do Planalto. Fecho aspas aqui. Começo essa rodada de agora com você, Zé Maria. Pois é, olha, o Van Garten é um profissional ali bem próximo do presidente Jair Bolsonaro, né? Desde o início ali da campanha, ainda como deputado, ele conheceu o deputado Jair Bolsonaro, entrou na campanha e se aproximou muito depois do atentado contra o presidente e veio aqui como um dos mais próximos assessores. E o poder, Adriana, ele tem as cotoveladas e as disputas, né? Eu costumo citar aqui um exemplo que me falaram de um deputado chegando no gabinete dele e se despediu de todo mundo, né? Quinta-feira, quando os deputados vão embora, quinta-feira à tarde, a semana que vai de terça a quinta. E aí ele, tchau, e pegou 2 malas para ir para o aeroporto. Mas sempre tem aqueles assessores puxa-saco de plantão e um assessor, não, pode deixar, chefe, que eu levo para você. E pegou as 2 malas. Um outro assessor se sentiu prejudicado com aquilo. Eram 2 malas e um assessor ficou com as 2. Ele foi lá e tentou segurar uma mala. E o assessor falou, não, eu levo as 2. Ah, não, eu levo uma. Aí eles 2 ficaram brigando, aí um rosnou para o outro como um cachorro defende um osso, né? Então, assim, é a cara dessa disputa de poder em todas as instâncias, desde o gabinete de um deputado, do senador, uma secretaria, ministérios e muito no Palácio do Planalto. Então, Van Garten, por ser próximo ao presidente Jair Bolsonaro, enfrentou adversários duros ali, adversários íntimos, né, internos de poder. E ele ganhou todas, porque tinha essa proximidade e muita inteligência. Ele trabalhou muito bem no governo. Ele defendeu o presidente numa área muito sensível para o presidente, que é essa área de internet, fez uma gestão muito importante da internet e a presença do presidente nesta área, porque o presidente está brigado com boa parte dos veículos de comunicação que estão de muita má vontade com ele. Saiu porque ele entrou em umas discussões muito fortes, inclusive no Ministério da Saúde. Não é só o ministro, mas setores ali do Ministério da Saúde. Muitos entendem aqui que o Fábio Van Garten, ele fez uma espécie de vacina, né? Se preparou antecipadamente na CPI, porque sabia que ia aparecer esta negociação dele na tentativa de comprar vacinas da Pfizer. Ele foi muito além do que poderia ir um secretário de comunicação. Ele fez reunião com agentes representantes do laboratório, né, que são os executivos do laboratório, falou em dinheiro, e são muitos milhões, são cifras altas, chamou o ministro da Economia, Paulo Guedes, para conversar. A equipe do Paulo Guedes disse que não foi bem assim, que o ministro não se envolveu na compra de vacina. Então, ele entendeu que, como ele saiu do governo, porque num determinado momento disseram que ele estava defendendo interesses pessoais. Sabe o que é isso, né? Defender interesses pessoais de uma compra de milhões. Aí ele entendeu que tinha que sair do governo, segundo a fala dele nesta entrevista. Então, o que acontece? Houve aqui avaliações. Aliados próximos do presidente disseram hoje, com todas as letras, de que apesar dele proteger o presidente Jair Bolsonaro, dizer que não é o presidente, mas que existia incompetência no governo, isso será usado
contra o presidente, seria instrumentos contra o presidente, inclusive na CPI que será instalada na terça-feira. Isso é tão verdade que ele já consta aí em vários requerimentos. Então, logo no início da CPI, vários requerimentos serão apresentados. Te garanto que a convocação dele será o motivo de vários requerimentos na CPI da Covid, porque ele abriu um flanco sensível para o governo, que é essa questão aí da decisão das vacinas. Eu, particularmente, entendo o seguinte, que olhando para trás, agora é fácil tomar essa decisão, de dizer, nós deveríamos ter comprado vacina. Mas volte lá atrás, existiam cláusulas esquisitas mais do que leoninas, né? E ilegais. O ministro não poderia comprar vacina da Pfizer. Ele não teria autoridade, por exemplo, para colocar o governo como responsável por efeitos colaterais e de responsabilização total da vacina. No momento em que até a compra com pagamento adiantado era um palavrão, isso nunca existiu. Só foi possível depois de uma legislação. Então, analisar agora, fica fácil jogar pedra no Ministério da Saúde, né? Mas aquela era uma outra época. Que eles erraram. Não compraram vacinas o suficiente. A gente vê o resultado hoje aí nas filas e falta de vacinas em alguns estados. Mas foi bom, eu gostei da entrevista do Van Gartner, que ele pelo menos abriu ali e disse o que realmente aconteceu, mostrando detalhes e bastidores aí desta não compra de vacinas. E ainda sobre o tema, a gente passa o microfone agora para Ana Paula, Ana? Olha, Adriana, um comentário rápido. Acho que o Zé falou muito bem em relação a isso. Agora, eu queria focar nesse ponto aí que o Zé sempre comenta em relação... O Congresso teve que ser envolvido, né, na compra das vacinas. Nós noticiamos bem antes da Pfizer ter a oportunidade de chegar aqui, aí no Brasil, como o laboratório ele estava assinando esses contratos aí de proteção judicial com vários países na Europa, exatamente para proteger a isenção de qualquer processo em cima do laboratório por causa de algum efeito colateral no futuro. Não custa a gente lembrar que as vacinas continuam ainda em caráter experimental e emergencial. E também tem a outra cláusula, né, do contrato que a Pfizer também colocou para todos os países aos que ela vendeu a vacina, que qualquer processo legal, litigioso, a corte, o tribunal teria que ser aqui nos Estados Unidos, especificamente em Nova York. Alguns países da Europa, Adriana, também tiveram esse entrave aí jurídico, político, institucional que a gente viu no Brasil. Então, não daria agora muito fácil a gente ser engenheiro de obra pronta, né, e falar, mas por que não fez isso A, B ou C? Mas existiam ali entraves jurídicos, institucionais, o Congresso teve que ser envolvido nisso, a compra era de um montante muito alto também. Então, eu fico imaginando que se o presidente Bolsonaro tivesse cortado o caminho de todos esses processos aí institucionais que nós precisamos ter passado por causa, até chegar na assinatura com a Pfizer, ele seria execrado em praça pública e aí imagina o que falariam nas manchetes, né? O presidente burla a Constituição, burla as instituições, atropela o Congresso. Então, nesse caso aí, a gente entende que houve um atraso, mas houve esse atraso também em relação ao laboratório, a Pfizer, também na Europa, com vários países. Nós noticiamos isso até bem antes, né, dessa chance da Pfizer chegar ao Brasil, e agora a gente tem que trabalhar com números, né? Quando a gente entra na internet aí e vê lá no gráfico que mostra a vacinação no mundo, o Brasil está lá em cima, nós pegamos um bom caminho aí, o Brasil está lá em cima, e agora a gente tem que, mais uma vez, continuar defendendo os vários frontes dentro dessa pandemia. Vacina para quem pode, tratamento precoce, segregação dos vulneráveis e dos grupos com comorbidade, e não apenas colocar a vacina como, né, a panaceia aí da pandemia e dizer que apenas a vacina que vai resolver. São vários frontes que a gente tem que atacar. E sempre defendendo a autonomia do médico de escolher com o seu paciente o caminho que tomar nessa pandemia. E o Fiuza, que fala pra gente do assunto?
Eu não entendo esse atraso, sinceramente não entendo esse atraso. O mundo está se vacinando há 4 meses. A pandemia só piorou. Eu gostaria de saber onde é que está a indicação de que a vacina está sendo eficaz na imunização e segura. Temos relatos diversos, muitos, a gente quer a estatística para saber se é relevante, mas muitos relatos de ocorrências de eventos adversos após a vacinação. O que pode ter sido atraso? Ou a gente não está falando de assodamento? O Brasil aprovou 2 vacinas em caráter emergencial com estudos faltantes em grupos de idosos, por exemplo. Isso eu não estou tirando da minha cabeça, não, está no laudo da Anvisa. Eu acho uma impropriedade. Você iniciaram, e estou criticando o governo, não estou defendendo o governo. Eu acho uma impropriedade você iniciar um programa de vacinação em massa com estudos faltantes nos grupos que mais precisam, idosos que estão aí se vacinando. Ou será que a Anvisa delirou naquele laudo dela? Acho que não, né? Então é isso, amigos. O mundo resolveu, e tudo bem, eu não vou ficar chateando vocês com isso, não. O mundo resolveu apostar, né? Fazer uma aposta, isso é uma aposta. O mundo resolveu desenvolver vacina na população. Tudo bem. Agora, você pegar o governo, o gestor, e dizer que ele se atrasou, eu continuo querendo saber melhor sobre essas vacinas. E essa da Pfizer, esse acordo ao qual o governo Bolsonaro também cedeu, ou seja, isso aqui não é uma defesa de governo, né? Como assim um acordo? Você produz um imunizante em pouco mais de 6 meses, que precisa, como todos eles, precisará de anos de verificação em cada um dos vacinados, e você se exime, você se imuniza perante o judiciário de qualquer demanda, de qualquer contestação. Quer dizer, é perigoso para o fabricante, mas não é perigoso para o vacinado? Desculpem, eu estou falando aqui como leigo e como homem comum. São problemas, são pontos de fratura de lógica que eu gostaria que aparecesse, que fosse mais robusto. Agora, Adriana, é o seguinte: estão colocadas essas ressalvas que são minhas, eu respeito todos os outros pontos de vista, não quero impor o meu. Agora, eu acho que eu tenho o direito de manifestar minhas dúvidas, né? Pelo menos isso. Agora, eu não tenho nada contra ele também, Fábio, né? Agora, isso eu acho em tese, né? Quer dizer, você servir a um governo, ou a uma empresa, ou estar num casamento, seja o que for, e você sair cuspindo no prato que comeu, não é uma boa, né? Não é uma boa, né? Para mim, assim, em educação de filho, isso aí não passa. Isso aí não passa no meu crivo, pelo menos no meu critério. Então, tudo bem. Você serviu a um governo, você se sentiu traído. Se sentiu traído. Você tem uma mágoa. Tudo bem. Você vai lá, expressa sua mágoa se você tiver o que dizer. Agora, você ser secretário de comunicação e sair atirando no ex-ministro da Saúde e isentando o presidente para dizer que houve atraso, você sabendo que isto como já falado pelo Zé, né, que isto é matéria, é pauta, e será usado numa CPI que é de política, que é para desestabilizar o país, que é para fazer politicagem no meio de uma crise sanitária, ele vai lá e dá essa munição. Eu não sei, eu achei um ato de deslealdade. Não a um governo, já falei, já fiz todas as ressalvas aqui, mas um ato de deslealdade bruta, absoluta, né? De falta de senso de lealdade aos compromissos que você tenha na vida. Então, esse discurso demorou. Pô, ele está ouvindo, ele não está ouvindo? Ele está ouvindo aí a Gleisi, o Renan, o Randolph, o Barbalho. Não é isso que todos eles estão falando? Demorou. O Pazuello ou não é? Tentaram ou não tentaram transformá-lo no protagonista, no vilão da crise de saúde de Manaus. Ele vai lá e vai falar com a Veja. Ele era secretário de comunicação, ele sabe o que essa imprensa tentou arrancar o couro dele, do governo e dele que estava no governo. Ele não lembra disso? Ele não lembra a postura sistemática dessa mesma imprensa para prejudicar, para sabotar?
Aí ele vai e sai de lá, que nem fez o Moro, né? Sai de lá e vai sentar no colinho dessa imprensa para dizer o que ela quer ouvir. Eu acho fim da picada. Agora você, Augusto Nunes. Vou começar por onde o Guilherme terminou. Eu ocupei o cargo de diretor de redação em vários jornais e revistas aí importantes. E aprendi que você tem que saber sair é tão importante ou mais que saber chegar. Né? Eu sempre saí do momento em que alguma coisa me incomodou, quando houve esse incômodo. Você não pode continuar num governo e de 3 meses, 2, ou uma semana que seja, você sair dizendo que não disse quando o fato aconteceu. Então, quando eu saí de algum lugar, eu saí no momento seguinte ao que me incomodou. Tá? Então, é assim que deve ser. A acusação tardia é um negócio meio oportunista, é você não ser merecedor da confiança que deve haver entre um chefe e um subordinado. E isso não significa nenhuma, isso não representa nenhuma relação de baixo para cima ou de cima para baixo, não. É companheirismo. Você é chefe porque hierarquicamente você toma decisões num grau superior. Mas tem que haver uma confiança recíproca. A perda da confiança deve ser denunciada no mesmo momento. Então isso me desagrada profundamente e tem acontecido com frequência cada vez maior no Brasil. Não era assim. Não, as pessoas têm que ser... você é levado pela emoção legítima. Alguma coisa passou o ponto de não retorno. Então você sai. Eu sempre agi assim, tá? Em cargo, e esses cargos, o cargo de diretor de redação, por exemplo, é um cargo político. Você é um algodão entre cristais. Você faz a ponte entre o proprietário da empresa, o diretor e a redação. Você tem de merecer a confiança das duas partes. E isso é agir politicamente. Então, esse é um ponto. Agora, eu gosto muito desse programa também, porque ele permite que a gente tenha discordâncias pontuais, o que mostra que aqui cada um diz o que pensa mesmo e de boa fé. Aqui não tem má fé, não. A gente acha que é assim, mas eu estou pronto para reconhecer que eu me enganei, não tem problema nenhum. Então, no caso do Guilherme, eu concordo na essência com o negócio das vacinas. Nós não temos certezas quanto às vacinas. Ninguém sabe quanto tempo dura a imunização, se a imunização ela realmente é efetiva, quanto tempo dura, se você vai tomar uma vacina anualmente, se você pode ser infectado ou infectar alguém depois de vacinado. Há todas essas dúvidas que eu partilho com o Guilherme. Agora, eu divirjo do Guilherme quanto ao seguinte: em alguns países, em vários países, a vacinação em massa da população mais exposta aos riscos, né, de uma doença grave, de uma infecção grave, nesse grupo a vacinação em massa provocou a redução de óbitos e de casos confirmados, né, de contaminação. Isso vem ocorrendo em Israel, vem ocorrendo na Inglaterra, e é por isso que a Inglaterra abriu os pubs, né, um ponto de encontro tradicionalíssimo no Reino Unido. Então eu acho que isso tem acontecido. Agora, tanto tem acontecido que agora os jornais descobriram a geração que tem de 20 a 29 anos. Então, assim, cresceu tanto por cento o número de óbitos, aí você vai ver em números absolutos, é assim, 1000%. Em 3 meses você vai ver 2 para 20, 2 para 200, né? Coisas desse tipo, né? 20 para... Essas relações que você usa, aí sim, o número absoluto para mostrar que é um absurdo. Você dá com os tambores e clarins que anunciam a má notícia, né?
na imprensa velha, você vai dar, por exemplo, que morreram 2, diante da morte de 2 bebês de um país qualquer, você diz que aumentou 5 milhões % aí a morte nessa faixa. Sabe, isso aí não é honesto e precisa ser dado. Agora, eu acho que nós somos cobaias, as vacinas serão testadas por nós durante um bom tempo, mas a imunização em massa vem reduzindo sensivelmente em vários países. Tomara que isso ocorra no Brasil de forma bastante notável. Tomara que ocorra aqui também. Há sinais de queda nesses grupos, né? De queda dessa curva, das 2 curvas que são as mais temidas, né? A curva de casos confirmados e a curva de óbitos. Então eu acho, e é uma esperança que eu tenho, a gente também precisa ser empurrado pela esperança que faz com que nós acreditemos que voltaremos daqui a pouco tempo à vida normal. Não o novo normal, que é uma bobagem, mas a velha e boa vida normal.